A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, tudo bem? Estamos nós aqui para mais um vídeo do canal Inspire-se. E eu já quero de antemão dizer que inspire-se, porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Amém? E também quero pedir para vocês, para que você, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E se já é inscrito, compartilhe, dá um like aí neste vídeo, para que outras pessoas possam conhecer mais da realidade do Evangelho de Jesus Cristo e não mais das mentiras pregadas nas igrejas. Amém? E hoje eu quero trazer um texto aqui muito importante. Na verdade, eu quero trazer um mini estudo, um devocional, e eu vou tentar ser o mais breve possível, trazendo aquilo que eu fiz, até anotações, porque é um pouquinho longo do que normalmente eu faço, mas eu quero que vocês prestem muita atenção e que vocês possam buscar na Bíblia aquilo que eu estou falando, porque eu não gosto de contextos, porque afinal de contas, quando nós falamos que temos contextos, é porque nós já tiramos aquilo que está da palavra e trouxemos para o nosso entendimento, dizendo aquilo que nós entendemos. E não, a Bíblia é muito simples, basta você ler aquilo que está ali no Evangelho de Jesus Cristo, amém? Então eu quero começar lendo, o título devocional é Apóstolos? Como assim apóstolos? Nós vemos hoje em dia muitos pastores, líderes e donos de igreja, presidentes de igreja, dizendo que são apóstolos, ou pastoras dizendo que são bispas, ou tantos outros nomes, bispos, sacerdotes, ou o que quer que seja, gente. Tantas coisas que não dizem absolutamente nada daquilo que Jesus deixou para nós após sua morte e ressurreição, para nos comprar da maldição, da escravidão e nos tornar cada vez mais próximos a Ele em comunhão pelo corpo e pelo sangue dele. Amém? Então vamos lá, eu vou ler, eu vou tentar ser o mais breve possível para diminuir o tempo que vocês vão ter vendo esse devocional, mas que vocês prestem muita atenção, é muito importante que vocês prestem atenção. Apóstolos, por que apóstolos? Efésios 4, eu vou ler do versículo 11 ao 16, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então vamos lá, o que está dizendo aqui? E ele mesmo deu, Jesus, fique bem claro isso, e ele mesmo deu. Então vamos lá, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso Paulo falando. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, em astúcia, enganam fraudulosamente, Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Já vamos começar desmistificando uma coisa, que quando o pessoal fala corpo da igreja e os seus membros, então nós vemos muitos pregar assim, porque o corpo da igreja é o pastor, gente, o corpo da igreja é o total, sem cargo, tá? Para que todas as partes em amor cresçamos nele que é a cabeça, Jesus Cristo, amém? E aí agora eu quero ler para vocês uma anotação que eu fiz, e quero que vocês prestem muita atenção, que diz sobre apóstolos. Lendo o capítulo 4, como eu li, que uns falando para apóstolos, outros para profetas e tudo mais. Primeiro vamos falar sobre apóstolo, que é o título desse vídeo. Nos dias apostólicos, irmãos, quais eram os dias apostólicos? Os dias em que Paulo pregava, o dia em que ainda os apóstolos estavam vivos, pregando o Evangelho segundo Jesus Cristo. Referia-se a um grupo seleto escolhido para desempenhar diretamente o ministério de Cristo. Incluía a tarefa determinada dada a alguns de completar o sagrado canon das Sagradas Escrituras. O que é o sagrado canon? De completar aquilo que eram as Sagradas Escrituras que nós temos hoje, que é a Bíblia, tá? Implica o exercício de um papel representativo que não é igual de liderança, mas ampla, dada por Deus, por Jesus Cristo. Então olha só, é diferente. O cargo de apóstolo é representativo e não para a liderança de igreja. Amém? Então, apóstolos,
Atentem para o Evangelho segundo Jesus Cristo. Não basta vocês pegarem um trecho da palavra, já que vocês sabem que muitos não leem a Bíblia, e dizer assim, uns foram dados para apóstolos, outros para profetas, nos tempos apostólicos onde Paulo escreve os livros, onde logo após morte e ressurreição de Jesus Cristo, os apóstolos foram dados e deixados por Jesus, 12. Aí eu vou aqui dizer para vocês aqui, ó. Vamos ler o texto que está em Romanos, no capítulo 1, eu vou ler apenas o versículo 5 e 6. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Paulo está deixando claro que pela qual recebemos, ele, os apóstolos, para que a graça do apostolado fosse para a obediência da fé. Olha só, anotei, prestem bem atenção, leia bem. Então vamos lá, Romanos, sobre Paulo escrevendo sobre isso, ele dizendo bem claramente aqui, sou servo de Jesus Cristo, no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas, nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, vamos lá. Por quê? Paulo está deixando bem claro aqui, que ele foi chamado para apostolado, separado para o Evangelho de Deus, porque era a revelação daquilo que Jesus Cristo nos trouxe. Amém? E aí eu vou trazer para vocês algo que está bem claro na Bíblia, eu anotei para não perder, para falar para vocês, é assim, ó, apóstolo. O termo refere-se aos únicos oficiais da igreja primitiva. A igreja primitiva, não a igreja destes tempos, a igreja moderna, pós Jesus Cristo, que tinham o encargo de elevar as igrejas com absoluta autoridade para falar e escrever as próprias palavras de Deus, revelado por Jesus Cristo. As qualificações para ser apóstolo eram, olha só gente, primeiro, ter visto Jesus Cristo ressuscitado com os próprios olhos, está lá em Atos 1:22, ou se vocês quiserem ler 1 Coríntios 9:1, tendo sido comissionado por Jesus Cristo como apóstolo. Tá, uma pequena reflexão. Se está dizendo claramente que as qualificações para ser apóstolo eram, em primeiro lugar, ter visto Jesus Cristo ressuscitado com os próprios olhos. Se nós voltarmos na palavra, quem foram os que viram Jesus Cristo pós-ressuscitado? Quem Jesus visitou pós-ressuscitado? Os apóstolos. Os apóstolos. E sem contar que ainda vou trazer algo mais importante. Eu vou mais longe. Judas foi apóstolo, certo? Até ele trair Jesus. Ele foi apóstolo. E aí, por voto comum, Matias entrou no lugar de Judas. Então, 11 mais os 12. Mas eu quero ler aqui o trecho que está em Atos, no capítulo 1, do versículo 24 ao 26, para vocês entenderem isso que eu estou falando. Atos capítulo 1, versículo 24 ao 26 diz assim: e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E o 26 diz: e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então quer dizer, Matias foi contado entre os 11, então 12 apóstolos. E aqui quando fala sorte, gente, lançado sobre sorte é escolha, tá? Não é jogo de azar, sorte, é escolha. Então já vamos aí, 12 apóstolos, 12. Então como hoje nós podemos entender por que o homem
Mais uma vez eu digo, para benefício próprio, para que as pessoas possam adorá-lo, para que as pessoas possam se prostrar a ele, e ele usa aquele termo da Bíblia que diz que devemos obedecer aos governantes dessa terra, aos líderes dessa terra, e se colocam eles como líderes, sendo que está escrito na palavra bem os governamentais e não os ministeriais, ok? Vamos ler a Bíblia mais atentamente, gente, e deixar de ouvir mentiras. Então me expliquem, apóstolos, bispos, sacerdotes, ou o que quer que seja, como vocês conseguem se colocar como apóstolos, sendo que a Bíblia fala claramente que deveriam ser, para ser apóstolos, aqueles que viram Jesus Cristo ressuscitado com os próprios olhos. E outra, tendo sido comissionados pelo próprio Jesus como apóstolos. Ok? Então vamos lá, vamos mais adiante. Aí agora eu quero ler, mais ou menos para finalizar, Gálatas. Eu vou pegar minha outra Bíblia, tá? Porque eu separei 2 Bíblias para este devocional. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 1. E Paulo deixa bem claro o que estou dizendo, né? Sobre homens se intitularem apóstolos. Olha só. Eu, Paulo, apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Vou ler mais uma vez. Gálatas 1:1. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. E outro dia eu ainda brincava com algumas pessoas, apóstolos, mas peraí, Jesus voltou à terra para indicar alguns apóstolos? Não, gente. Jesus não voltou para dar cargo de apóstolo a ninguém. Apóstolos foram 12. Olha só, diz, vamos acabar com essas maldições. E eu vou agora mais longe para dizer sobre as maldições do que os homens andam pregando mentira. Gálatas, do versículo 6 ao 10, que diz o seguinte: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Então, sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Distorcem. As distorções que vemos e ouvimos do Evangelho de Jesus Cristo hoje nas igrejas. Amém? 8. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes da que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que eu procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria amado de Cristo. Então olha só, repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Quais as boas novas que recebemos? Verdadeiras? A dos apóstolos. Paulo deixa bem claro isso, quando ele diz que aquilo que foi pregado estava sendo pregado por eles mesmos, os apóstolos. Mas o homem se fez distorcer. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Amém? Então, gente, tá aí mais textos para você poder se livrar das mentiras dos homens gananciosos e daqueles que ainda querem pregar uma escravidão, uma servidão a você. Somos livres para amar a Jesus Cristo, somos livres para adorar a Jesus Cristo e não homens. Somos falhos e pecadores, não há santo. Jesus fala que nos santificou, mas nos tornamos santos pela graça e o amor dele. Santos para proclamar o evangelho da graça, do evangelho, morte e ressurreição de Jesus Cristo, a mensagem da cruz, e não a antiga aliança. E esses homens ainda continuam pregando mentiras. Mas aí deixo essa ministração para vocês.
essas palavras, para que vocês possam guardar, e vocês podem procurar tudo que estou lendo na Bíblia. Eu não estou tendo contextos, eu estou lendo o que está na Bíblia. E se algum pastor disser para você, não, irmão, mas o Evangelho de Cristo, o Novo Testamento, é muito difícil. Mentira, eles não querem pregar a verdade, porque sabem que vão perder ovelhas ou dízimo. Então, quer dizer, tome cuidado, gente, tome cuidado, porque na palavra também diz, né, aquele texto que eles usam para dizer que você tem que semear muito, porque quem semeia pouco depois retorna pouco, colhe pouco. Mas logo abaixo desse texto está escrito o quê? Dê de acordo com aquilo que o seu coração achar que é certo, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Pensem em tudo que eu estou dizendo aqui, estudem mais o Evangelho segundo Jesus Cristo e comecem a prestar atenção às diferenças entre o Deus da antiga aliança e o Deus que foi revelado através do Filho unigênito, que está sentado à direita de Deus Pai, Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, e mais uma vez quero pedir, se você tem alguma pergunta a ser feita, se você tem algo que você queira saber sobre as verdades que não são pregadas nas igrejas, pode entrar em contato, manda um comentário, manda uma pergunta, que eu estarei aqui pronto para responder de acordo com o que está na Bíblia, e não de acordo com o meu contexto. Porque teologia, irmãos, se você procurar na Bíblia, não existe nenhum texto que diz que você é obrigado a fazer teologia. Sabe por quê? Teologia é um curso que foi criado por homens. A teologia foi criada por homens. E um quer ser mais do que o outro por causa disso. Amém? Então que Deus abençoe a todos, graça e paz. Inscrevam-se, curtam este vídeo e compartilhem. Amém? Deus abençoe a todos, um abraço, até mais. Valeu.